Vamos abrir Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Fala da criação dos céus e da terra e tudo que há neles, né? Deus é o criador de tudo. Ele fala assim: no princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeira coisa que Deus criou foi o céu. Para quê? Para servir de referência para nós. Né? Quando a gente está com algum problema, ou se a gente quer adorar a Deus, o que a gente faz? Olha para o céu. Né? A gente adora ao Senhor. Então o céu foi criado para dar uma referência para nós. E a palavra diz que Deus criou os céus e a terra, que a terra era sem forma e vazia. Então a terra não tinha forma e a terra era vazia. 3:1, Sofia. E a terra era sem forma e vazia. Vamos colocar aqui, vamos mudar um pouquinho hoje. Faz de conta que perdão, é 1:3, Sofia. Eu estou errado aqui, é 1:3. Vamos colocar aqui que a terra é nossa mente. Então nossa mente está sem forma e vazia. Precisa de ser criadas as coisas aqui dentro. Quem vai criar? Deus vai criar. Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra e Deus vai criar as coisas na nossa mente. A nossa mente vai se organizar. Nós vamos orar a Deus, sentar com Deus. Senhor, senta na mesa lá, né, tomando seu cafezinho, falando com Deus: Senhor, eu preciso disso aqui, preciso dessa outra coisa aqui. Depois, quando você estiver lá no seu sofá, você senta no seu sofá, começa a falar com Deus também. Aí quando você estiver no seu quarto, você ajoelha, começa a falar com Deus, e aí Deus vai organizando as coisas na nossa vida. Sem pânico, sem desespero, sem medo. Devagarzinho, o Senhor vai colocando as coisas no lugar. O Senhor vai nos ajudando. Então, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. As coisas acontecem depois da palavra. Depois da palavra as coisas acontecem. Os discípulos iam pregando e o Senhor ia confirmando a palavra com sinais, prodígio e maravilha. Então as coisas acontecem depois da palavra. O que você vai fazer? Vai ler Bíblia. A hora que você está lendo a Bíblia, você está recebendo a palavra. E as coisas vão sendo criadas através da palavra. As coisas vão se encaixando aqui através da palavra. Deus vai organizando a nossa mente através da palavra. Então a terra está sem forma e vazia, mas está sendo acompanhada. Deus está ali. Quem está lá na terra sem forma e vazia com Deus? Quem que está lá? A terra está sem forma e vazia. Quem está lá? O Espírito Santo, o agente criador de Deus. Quem está comigo, com você? O Espírito Santo. Nós vamos ler a Bíblia. Vamos se esforçar, vamos ler a Bíblia. Um livro que fala de Deus, de pessoas que tiveram mais velhas, que escreveram um livro, que tem experiência com Deus, vai nos ajudar a criar as coisas aqui dentro. As coisas precisam ser criadas aqui dentro. E são criadas depois da palavra, não é antes da palavra. A palavra é pensamento meu. Elas são criadas depois da palavra. Depois que eu ouço a palavra, que eu busco a palavra, as coisas vão sendo criadas. A luz vai chegando. Então, o versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois da palavra, Deus vai criando as coisas. Aí, a gente sabe que Satanás, ele vivia lá no céu, era líder do louvor. O que ele fez lá? Uma bagunça. Bagunçou tudo, chamou a terça parte dos anjos, se rebelou contra Deus. O que aconteceu? Deus lançou ele por terra. Agora ele está jogado na terra, o céu está lá. O céu ficou uma bagunça porque Satanás fez uma bagunça? Não, o céu, Deus arrumou o céu e organizou tudo. A sua vida não vai virar uma bagunça porque as pessoas querem que a sua vida vire uma bagunça. Deus vai organizar todas as coisas. Né? Você passou por uma fase, lembra que as meninas estavam perseguindo a sua filha? Era uma bagunça danada na sua cabeça. Até eu tinha medo dessas meninas, né? Perigosa. Até eu tinha medo. O que aconteceu? Deus organizou as coisas todo dia através da palavra.
O fruto está numa situação lá difícil, como o que aconteceu? Deus organizou tudo através da palavra. O que acontecia? Lá no hospital, a terra sem forma e sem vazia, não sei o que eu vou fazer, cada hora o médico fala uma coisa. Mas quem estava lá do lado? O Espírito Santo estava ajudando. O Espírito Santo está do seu lado, ele vai ajudar você a organizar as coisas. Aquilo que está de bagunça na tua vida, entrega as bagunças para Deus, tem que entregar as bagunças para Deus, que Deus vai ajudar a consertar as bagunças. Às vezes nós vamos fazer uma bagunça na nossa vida, e aí Deus vai lá e ajuda a gente a consertar, paga um preço. E aí a gente vai lá e Deus ajuda a gente a consertar as bagunças da nossa vida. Então, era tudo sem trevas, né? Vazia, igual a minha mente. Está escura, está vazia, não tem nada. O que acontece? Eu vou ler a palavra. Deus vai começar a criar as coisas aqui. Eu vou me esforçar mais um pouquinho na leitura. Tem um autor aqui que eu gosto dele. Tem uma experiência boa dele aqui. Eu vou ler aqui o livro dele. Vai me ajudar junto com a Bíblia também. Não substitui a Bíblia, mas vai me ajudar. O que vai acontecer? A palavra vai criando coisas na minha mente. O Deus vai organizando as coisas através da palavra. Né? O Senhor vai organizando as coisas da palavra. E uma das maiores coisas que o diabo quer contra a nossa vida é nos acusar. É acusação. Aqui no livro de João 8:1, Sophie. João 8:1. Ô Dani, pega um pouquinho de água para mim, fazer um favor, esqueci. João 8:1. A mulher adúltera. A mulher adúltera, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E o povo vinha ter com ele, assentados, e ensinava. E os escribas fariseus trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério. A mulher foi apanhada. Isso que você tem que entender, isso nós temos que entender, isso que Deus tem falado. Esse segredo, ó. Obrigado, Dani. A mulher foi apanhada em ato de... Uma pessoa que é adúltera, na verdade, ela tem um bom caráter ou um mau caráter? Uma pessoa adúltera. Mau caráter. Porque às vezes nessa mensagem aqui, a gente só olha essa mulher com bom caráter. Não, se ela adulterou, porque ela tem um mau caráter. Se ela adulterou, porque ela tem um desvio de conduta. Não está falando que ela foi forçada a nada. Ela adulterou por livre, ela escolheu adulterar. Então era uma mulher que não tinha boa conduta. Era uma mulher que não tinha um bom caráter. Era uma mulher que tinha um desvio de caráter. Não tem... Adulterou, mas tem um bom caráter. Não existe. Aí ele pode ter um dom de Deus maravilhoso. Mas é um mau caráter. O dom Deus dá. O caráter eu tenho que desenvolver. O José não tinha um dom maravilhoso, eu até sonho com tudo. Eu sonho com o pai e com a mãe se inclinando para mim. Deus me deu um dom, eu sonho com você se inclinando por mim. Aí o que aconteceu? Foi vendido, traído. Chegou na casa do faraó, a mulher do faraó deu em cima do José. O que o José fez? Correu, porque tinha um bom caráter. O que a mulher adultera fez? Adulterou porque tinha um mau. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem um mau caráter. E o que está acontecendo com ela é culpa dela. É culpa dela mesma, ela que aprontou aquilo. Foi ela que aprontou. E pela manhã cedo, 2, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ela, assentando-se e ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada de adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés nos mandou que tais sejam apedrejadas. Isso diziam eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse: Aquele de vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no templo. Porém, cada um tomou consciência do seu pecado, todo mundo foi embora. E ele perguntou: mulher, onde estão esses acusadores? Não estão aqui, nem eu também te condeno. Ela foi culpada, ela tinha um mau caráter, mas ela foi acompanhada por Jesus. Sabe, nada dessa vida pode destruir a gente, nós estamos sendo acompanhados por Jesus. Às vezes nós cometemos um problema, mas é problema nosso. Mesmo assim, Deus vai nos ajudar. Deus ajudou
organizar a vida daquela mulher. Deus vai ajudar você a organizar a sua vida. Deus vai me ajudar a organizar a minha vida. É questão de sentar e conversar com Ele. O segredo está aí. Sentar e orar e conversar com Ele. Ah, mas só ora de joelho? Não, você ora sentado, você ora no carro, você ora sentado na sua mesa de manhã, tira um tempinho lá só você e Deus na sua mesa, lá no seu sofá, pega a sua Bíblia, seu livrinho, conversa com Deus. Deus nos atende em qualquer lugar. Não é por expressão corporal. É claro que a ajoelhada é uma rendição, dá um entendimento que é uma rendição total a Deus. Mas onde a gente tiver, Deus vai atender nossa oração. Deus vai ajudar você a organizar a sua mente. Deus vai ajudar você a organizar a sua casa. Deus vai ajudar você a organizar suas finanças. Deus vai ajudar você a organizar a sua saúde. Tudo que nós precisamos, Deus vai ajudar. Deus está nos acompanhando, o Espírito Santo está nos acompanhando. Está sem forma, está tudo vazio. Depois da palavra houve luz, então o que eu entendo? Tem que buscar a palavra para que haja luz. E não é porque está sem forma, e porque está vazio, porque Satanás arrumou uma bagunça lá para mim, que o céu está bagunçado. Não, Deus arrumou o céu também. Deus vai arrumar a sua vida, Deus arruma. Deixa bagunçar com você, que Deus arruma. Confia. Já estão fazendo uma bagunça comigo, aí Deus vai deixar bagunça? Não, Deus vai organizar. O céu ficou uma bagunça, porque o Satanás arrumou uma bagunça lá no céu. Não ficou bagunça não, Deus organizou tudo, o céu é organizado. Se alguém fizer uma bagunça na sua vida, vai ficar assim? Não, Deus vai organizar tudo. Mas você tem que ter aquele momento com Deus. Na mesa, olha como Deus não está te pedindo peso. Ó, você tem que carregar uma lata de cimento e entrar no quarto com o joelho só em cima da tampinha de garrafa. Não. Sabe o que Deus está falando para você? Senta na mesa e conversa comigo, Eugênia. É na mesa que Deus vai falar. Senta na mesa. Nós precisamos ter liberdade com Deus. Nosso coração estando limpo, Deus vai nos atender em qualquer lugar. Até na boca do grande peixe, lá no fundo do mar, Deus ouviu a oração do Jonas. Deus ouve a nossa oração em qualquer lugar. Nosso coração precisa estar apenas limpo. Essa é a nossa parte, limpar o nosso coração, e Deus fala toda hora. Deus fala o que a gente precisa ouvir. Então, o que aconteceu? O 11... O 10, endireitando Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse: nem eu também te condeno, vai, não peca mais. Mesmo, agora, o interessante é entender que ela que aprontou aquilo. Quando você apronta o negócio, Satanás fala para você que acabou, não tem mais jeito. Meu irmão, você errou, se alegra, porque Deus vai dar a vitória. Você vai passar o que você tem que passar, não tem jeito. Você vai ter que passar a disciplina, mas se alegra porque Deus está com você. Ela aprontou, a culpa foi dela, ela deu a brecha para a carne. Não é que ela era boazinha, aconteceu, não, ela se deixou se levar. Né? O que aconteceu? Estava sendo acompanhada por Jesus. Nós, nas nossas fraquezas, estamos sendo acompanhados por Jesus. Você, na sua fraqueza, na sua limitação, na sua desorganização, está sendo acompanhado por Jesus. Ele vai colocar tudo em ordem. No livro de Marcos 6, 39 e 40. E ordenou que fizesse assentar a todos em ranchos, que é a primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação, lá 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças. E ordenou que fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva. Ó, vou fazer um milagre aqui. Tem muita gente. Chama os discípulos, ordena todo mundo aí. Só de homem era 5.000 homens. Senta um pouco aqui de 100, um pouco ali de 100, aqui de 50, aqui de 50. E ordenou que se fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 e 100, de 50 e 50. E sabe o que aconteceu? Fez um milagre, todo mundo comeu, sobrou cestos ainda, 12 cestos sobrou, todo mundo foi alimentado, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mas ele falou, senta de 100 e 100 aqui, 50 e 50, que ele jogou pão lá, virou uma bagunça? Não. Porque Deus gosta das coisas organizadas e Ele vai organizar a nossa vida. Ah, mas pastor, falta tanta coisa para organizar a minha vida. Não tem problema nenhum. A fé que você tem que ter é para sentar na mesa e conversar com Ele. Faz um papelzinho lá e ora
e conversa com ele que na hora certa ele vai fazer um milagre. Ele vai ajudar eu a organizar minha vida, vai ajudar você a organizar a sua vida. Senhor, eu preciso dar um testemunho, minha vida que está desorganizada, hein? Preciso que o Senhor faz um milagre aqui, em nome de Jesus. Né? Me convence de algumas coisas que eu preciso ser convencido que eu não fui ainda. Me convence disso aqui, Espírito Santo, e ele vai fazer um milagre. O segredo é conversar com Deus. O segredo é ir lá e conversar com Deus. Moisés, quando começou a seu ministério, ele tinha ministério, tinha chamado, mas ele ainda não tinha um caráter formado. Ele viu lá um egípcio batendo no hebreu, ele foi lá e matou o homem por misericórdia, por sentir dor do homem, ele foi lá e matou o homem por misericórdia. Ele errou, escondeu o homem debaixo da areia, foi descoberto. O rei queria matar o Moisés, ele teve que fugir, ficou 40 anos lá no deserto. Depois de 40 anos apareceu Deus lá numa sarça de fogo e chamou ele para tirar o povo de Israel. Deus abandonou ele por causa do erro dele? Não. Ele pagou o preço dele? Pagou. E Deus abandonou ele? Não. Deus organizou as coisas? Organizou as coisas. Então Deus sempre vai organizar as coisas na nossa vida. Amém. O diabo vai acusar, não, mas você matou um homem, você não tem mais jeito, você não presta, não. Foi eu, sim, Senhor, foi eu, e eu vou ter a penalidade que eu mereço. Ele foi lá, ficou 40 anos fugido, longe da família dele. O que aconteceu? Deus foi lá e restaurou novamente a vida dele. Agora, mesmo ele errando, Deus não é Deus só dos bonzinhos, não. Né? Deus veio buscar e salvar aquele que se perdeu. Às vezes nós se perdemos. E Deus vai deixar a gente na mão de Satanás? Não, Deus vai resgatar a nossa vida e Deus vai nos ajudar a organizar a nossa vida. Amém. Senhor, eu não consigo organizar minha vida sozinho, me ajuda e Deus vai ajudar. Vou repetir para você. Senta na mesa e fala com Deus. Porque o diabo quer pôr um peso em você para entrar no quarto, ele não quer que você entre, mas ele põe um peso tão grande. Então vamos dar uma rasteira nele. Quando ele estiver pensando em pôr peso lá na nossa vida no quarto, nós vamos sentar na mesa e vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. E Deus vai ajudar a gente a organizar as coisas. O Espírito Santo vai ajudar a gente a organizar as coisas. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter uma vida organizada em nome de Jesus. Nós vamos ter uma vida limpa e organizada em nome de Jesus. O Davi errou. Ele era para ir para a guerra, não foi? Ficou no palácio, ficou na varanda, viu Betseba tomando banho, né? Viu Betseba tomando banho, mandou perguntar quem era, o soldado dele lá falou quem era, ele chamou ela, teve um relacionamento com ela, ela engravidou. O que aconteceu? Ele mandou matar o marido dela para não descobrir, mandou matar o marido, né? Adulterou, mandou matar o marido. Veio uma sentença sobre a casa dele se desfez, a casa dele foi cada um para um lado, depois os filhos se revoltaram contra ele, procurando matar o Davi. O que aconteceu? Deus restaurou a vida dele, restaurou a vida do rei Davi. Mas a culpa foi dele. Mas Deus restaura. Deus vai além desse pensamento humano. Quando alguém chegar para falar, mas a culpa foi minha. Não, mas Deus vai te restaurar, meu irmão, em nome de Jesus. Deus é bom, o amor de Deus é grande, Ele vai entrar em você, vai te transformar. O Espírito Santo vai fazer uma obra tão poderosa em você, vai entrar em você, vai fazer sua vida dar uma reviravolta tão grande, abençoado em nome de Jesus. Não tem lugar para derrota. Mas foi você que... Foi eu mesmo, Davi falou, foi eu. Me confessei lá para Deus, estou pagando um preço. Você encontra um monte desviado. Mas eu não tenho mais. Não tem jeito sim, irmão. Olha aqui, Deus vai fazer uma obra na tua vida. O Espírito Santo vai entrar, se abre para Deus, entende Deus. Busca discernimento de Deus. Você errou, verdade, mas Deus está com você. A mulher lá errou. E Deus estava com ela ali, Jesus estava ajudando ela. A terra era sem forma e vazia. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo estava dando ali um respaldo. O Espírito Santo está dando para nós um respaldo. Aleluia. Tudo isso que eu estou falando para você é o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Ele vai te dar condição de arrumar a sua vida, seus pensamentos interior, o mundo interior, que é o mais importante. O Davi errou, Deus foi lá restaurar a vida dele. Pagou um preço altíssimo, pagou. Deus foi lá e restaurou a vida de Davi, restaurou a vida do Moisés, e assim Deus vai restaurar a nossa vida também. Eu ia ler Ezequiel, mas não vou ler não. Eu vou só citar aqui para você. Levou ele para o vale de ossos seco. Chegou lá, poderão reviver esses ossos? Sim, o Senhor que sabe se poderão ou não. O
que ele falou? Profetiza. Quando ele começou a profetizar, as coisas começaram a acontecer. O exército começou a se levantar e começou a criar pele, que começou a criar nervo, que começou a criar carne, né? Começou a juntar um osso no outro. Deus organizou tudo, mas organizou depois da palavra. Busca a palavra. Sacrifica os seus desejos, sacrifica a sua carne, sacrifica o seu tempo, sacrifica o entretenimento um pouco. Tem hora que a gente fica no celular, a gente sai endemoniado e vazio. A gente sai tanto celular, tanto aplicativo, e doendo. Ô Senhor, podia ter usado um tempo para te buscar e não busquei. E dói, lá no fundo da alma. Vamos dar mais atenção à palavra, porque depois da palavra Deus cria coisas. Profetize, ele profetizou. E Deus começou a criar depois da palavra. Depois que Deus falou, haja luz e houve luz, o Espírito Santo recebeu autorização, começou a criar as coisas. Depois da sua palavra, o Espírito Santo tem autorização para agir. Eu e minha casa serviremos o... E nossa casa vai servir o Senhor, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai agir. Em nome de Jesus, ele age depois da palavra. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus.